nós tivemos muitos servidores aprovados em concurso, contratados pela CLT nesse período. Não sei se poderíamos colocar agora uma questão da rua. Meu nome é Flávia e eu gostaria de saber se o servidor público contratado pela CLT tem estabilidade. Vejam, a Flávia fez uma pergunta muito importante. De 98 a 2007, a administração pública usou o regime da CLT. O servidor público contratado pelo regime da CLT, aprovado em concurso público, tem estabilidade? Servidor público contratado pelo regime da CLT, aprovado em concurso, tem estabilidade? Para isso, nós precisamos examinar o que diz o artigo 41 da Constituição Federal. É o dispositivo que trata da estabilidade do servidor público, que também sofreu uma alteração na emenda 19, hein? O artigo 41 da Constituição também sofreu uma alteração na emenda 19. O artigo 41 da Constituição, antes dessa alteração, dizia: é estável o servidor após 2 anos de efetivo exercício, o estágio probatório era de 2 anos, é estável o servidor aprovado, é estável o servidor investido em virtude de aprovação em concurso público. É estável o servidor investido em virtude de aprovação em concurso público. Falando no concurso público, vamos ver o que diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que trata do concurso público. E o artigo 37, inciso 2 da Constituição diz: a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso público. Aqui vocês podem ter uma regra praticamente absoluta. Sempre que a lei faz referência ao termo cargo, está se referindo ao regime estatutário. Quando a lei faz referência ao termo emprego público, está se referindo ao regime da CLT. Referência a cargo é o regime administrativo, estatutário. Referência a emprego é o regime da CLT. Pois o artigo 37, inciso 2 diz: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público. E o artigo 41 dizia: é estável o servidor investido em virtude de aprovação em concurso público. A interpretação dos dois dispositivos levou à conclusão de que a estabilidade dependia da aprovação em concurso, não do regime jurídico do servidor. É estável o servidor investido em virtude de aprovação em concurso, e a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação em concurso. A estabilidade dependia da aprovação do concurso, não do regime jurídico do servidor. Mas o artigo 41 da Constituição também teve sua redação alterada, para essa que vocês têm aí. E isso não foi suspenso por nenhuma ADI. Na nova redação, o artigo 41 diz: após 3 anos de efetivo exercício, o estágio probatório passou de 2 para 3 anos, após 3 anos de efetivo exercício, é estável o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Vejam a alteração, hein? É estável o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Onde estava? É estável o servidor investido em virtude de aprovação em concurso. Agora nós temos: é estável o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público. Isso mostra que a emenda 19 quis restringir a estabilidade ao servidor estatutário. Porque só o servidor estatutário é nomeado para cargo de provimento efetivo. Este termo, nomeação para cargo, se utiliza para o servidor administrativo, o servidor estatutário.
Portanto, parece que a emenda 19 quis, de fato, estabelecer que agora a estabilidade depende de duas causas: aprovação no concurso e regime jurídico do servidor. É para o servidor estatutário. Mas o tema ficou muito polêmico, muito controvertido. A doutrina, sobretudo no direito administrativo, continuou a afirmar que a estabilidade do servidor público é inerente à função pública. Não é uma proteção pessoal ao trabalhador. É uma proteção à função. Para o servidor exercer a função sem sofrer a pressão do poder econômico, do poder político. O servidor público muitas vezes tem poderes punitivos, fiscalizadores, normativos. Para ele exercer plenamente sua função, ele não pode estar pressionado pelo risco da dispensa. Por isso, a estabilidade seria uma proteção à função, inerente ao serviço público. E essa questão permaneceu polêmica até que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, numa súmula é um verbete que os tribunais têm de uniformização de jurisprudência. A súmula do tribunal procura ser um verbete para orientar toda a jurisprudência, uniformizar a jurisprudência. E o TST, numa súmula, a súmula 390, item 1 do TST, na súmula 390, item 1, o TST acabou confirmando o entendimento que, mesmo depois da mudança na redação do artigo 41 da Constituição, mesmo depois dessa mudança, o servidor regido pela CLT, aprovado em concurso público, prossegue tendo estabilidade. O servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional, aprovado em concurso público, mesmo se contratado pela CLT, tem a estabilidade do artigo 41. O TST entendeu, adotou esta corrente da doutrina de que a estabilidade é própria do serviço público, é inerente à função pública, é uma proteção à função, é de interesse da sociedade, não é uma proteção pessoal ao trabalhador, é uma proteção à função. Portanto, pela súmula 390, item 1 do TST, o servidor contratado pela CLT, da administração direta, autárquica e fundacional, não da empresa pública, hein? Da administração direta, autárquica e fundacional, quando aprovado em concurso, tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Não é um tema pacífico. Apesar da súmula, tem uma certa resistência, sobretudo dentro da advocacia de Estado. Se alguns dos nossos telespectadores aqui, dos nossos alunos, tiver interesse em fazer um concurso em advocacia de Estado, Advocacia Geral da União, Procuradoria Estadual, aí a posição vai ser outra. No âmbito de advocacia de Estado, se afirma que a estabilidade se restringe ao servidor estatutário, em razão dessa mudança na redação do artigo 41 da Constituição. Portanto, dentro da jurisprudência uniformizada da Justiça do Trabalho, da súmula 390, item 1 do TST, o servidor contratado pela CLT, aprovado em concurso público, da administração direta, autárquica e fundacional, tem estabilidade. Nós estamos terminando aqui nosso tempo da primeira aula. Ficou faltando falar um teminha de administração pública, que é empresa pública e sociedade de economia mista, que é uma coisa pequena, que nós falaremos no início da próxima aula. Depois entraremos nos demais temas que nós temos para estudar da figura de empregador. Então, nessa primeira aula, nós estudamos a definição do empregador, do artigo 2º da CLT, vimos o conceito de empresa e como ele se situa nessa definição de empregador. Vimos que, na verdade, empregador não é empresa, e sim a pessoa física ou jurídica titular da empresa. Falamos das instituições sem fins lucrativos, associações recreativas, e depois entramos no tema da administração pública. Vimos o desenvolvimento
deste tema tão importante do regime jurídico único obrigatório, o artigo 39 da Constituição. Vimos que ele estabelece um regime jurídico único para o servidor, que em 98 foi alterado, se acabou com o regime jurídico único, e em 2007, em razão da ADI 2135, se restabeleceu a redação original do artigo 39 da Constituição. E se restabeleceu a regra do regime jurídico único obrigatório. E, por fim, examinamos a questão da estabilidade do servidor público. Vimos que o servidor público, mesmo diante da mudança na redação do artigo 41 da Constituição, isso eu recomendo a vocês depois darem uma lida nesse artigo 41 da Constituição, mesmo com a mudança na redação do artigo 41 da Constituição, a Justiça do Trabalho, na súmula 390, item 1, acabou firmando o entendimento que o servidor contratado pela CLT, aprovado em concurso público, tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Portanto, esta foi a nossa primeira aula. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Se alguém quiser participar, encaminhar alguma dúvida, vou repetir outra vez. Pode encaminhar a dúvida para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser assistir a aula, rever a aula, é só acessar aqui o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, faz o download lá no site e pode rever essa aula. Convido a todos para assistirem a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar estudando a figura do empregador, terminar rapidinho esse assunto da administração pública e entrar, então, nos demais conceitos do empregador, sobretudo no poder de direção, poder fiscalizador do empregador. Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.